Você já sentiu que existe um padrão oculto por trás das conquistas dos mais bem-sucedidos? Como se alguns estivessem jogando um jogo com regras secretas, enquanto você tateia no escuro, preso num labirinto sem mapa? Essa sensação de estar fora do círculo de que a prosperidade não depende apenas de esforço, mas de algo invisível, silencioso, ancestral, é real. E pior, ela consome sua motivação por dentro como ferrugem e engrenagem. Há um código escondido, um código que atravessa séculos, que está gravado nas entrelinhas de um dos textos mais antigos e também nas páginas de um dos livros mais lidos da modernidade. De um lado, o livro de Provérbios, com sua linguagem cifrada e promessas sutis. Do outro, Napoleon Hill, que passou mais de 20 anos tentando decifrar o que ele chamou de a Lei do Triunfo. Dois mundos que nunca se encontraram diretamente, mas que dizem a mesma coisa. O código da prosperidade não é uma fórmula mágica, é uma chave forjada em silêncio, temperada no fogo da disciplina e banhada no ouro do autoconhecimento. Mas a maioria nunca descobre essa chave porque vive presa numa armadilha invisível, a crença de que riqueza é sinônimo de sorte, ou de herança, ou de corrupção. O sistema te quer cego. Ele prefere que você continue acreditando que há virtude na escassez, que desejar mais é pecado, que enriquecer é sujar as mãos. Mas isso é uma mentira plantada com precisão cirúrgica. Uma prisão ideológica, construída tijolo por tijolo com frases feitas, dogmas mal interpretados e conselhos dados por quem nunca venceu na vida. O código da prosperidade está escondido, não porque seja complexo demais, mas porque exige coragem. Coragem para romper com a mediocridade herdada, para virar as costas para o vitimismo, para aceitar que tudo o que você tem, ou não tem, é reflexo direto da sua mentalidade. Neste vídeo, você vai mergulhar em 10 blocos que revelam essa estrutura oculta. Vai entender como Napoleon Hill, inspirado por empresários, líderes e pensadores, traduziu o espírito de Provérbios para a linguagem do sucesso moderno. E mais, vai enxergar como aplicar esses códigos imediatamente na sua vida, antes que o tempo, esse ladrão silencioso, leve embora suas chances de reescrever sua história. Prepare-se para confrontar verdades que ninguém ousa dizer, para destruir os castelos de areia que te prometeram segurança. E, principalmente, para despertar um poder que você já tem, mas que está adormecido sobre o entulho da conveniência. Esse não é um vídeo sobre ganhar dinheiro. É sobre quebrar as correntes que impedem você de prosperar. Napoleon Hill não era apenas um escritor. Ele foi um tradutor de leis invisíveis. Durante mais de 2 décadas, interrogou pessoalmente homens que moldaram a história econômica do mundo. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, entre outros. Mas o que ele procurava não eram segredos industriais ou estratégias comerciais. Hill caçava um padrão, um fio condutor, um código. E o encontrou. Não em fórmulas financeiras, mas em princípios mentais e espirituais. Carnegie lhe revelou a chave. O sucesso era previsível e obedecia a leis tão claras quanto a gravidade. Hill, então, transformou essas leis em um mapa, aquele que você nunca recebeu na escola. Um mapa que, surpreendentemente, espelha o que já estava inscrito no livro de Provérbios, que o homem próspero é, antes de tudo, um homem disciplinado, consciente e guiado por um propósito maior. Esse vídeo precisa ser assistido até o fim, não por vaidade, mas por necessidade. Cada bloco está desenhado como uma engrenagem de um mecanismo maior. Pular uma parte é como montar um relógio e deixar uma peça de fora. E o tempo não perdoa relógios quebrados. Você vai perceber.
Não há contradição entre Provérbios e Rio. Há eco. Ambos falam da importância de dominar a si mesmo, de agir com sabedoria, de cultivar pensamentos alinhados com uma visão clara de futuro. Ambos alertam contra o auto-engano, a preguiça mental, o apego ao imediatismo. Ambos dizem: a pobreza começa na mente. Mas o sistema em que você foi criado trata esses princípios como o folclore. A cultura popular zombou da disciplina, glorificou a esperteza e santificou a vida mansa. Resultado? Gerações afogadas em dívidas, ansiosas, frustradas, incapazes de construir algo sólido. Hill escreveu: tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Já o livro de Provérbios afirma: assim como imagina em sua alma, assim ele é. Duas frases, duas origens, um mesmo princípio. Você se torna aquilo que cultiva em silêncio. Por isso, pare agora e escreva nos comentários: eu aceito a prosperidade na minha vida. Não é só uma frase, é uma declaração, um compromisso, um código de ativação. Escreva, leia em voz alta, assuma, porque a primeira riqueza é assumir que você é digno dela. Imagine uma cidade subterrânea, um lugar onde as pessoas caminham cabisbaixas, com passos arrastados, sem perceber que acima delas brilha um sol intenso, um céu limpo, um mundo cheio de possibilidades. Essa cidade escura é a mente de quem ainda não despertou, de quem vive com os olhos abertos, mas a visão nublada pela programação invisível herdada desde o berço. Você já se perguntou por que é tão difícil mudar de vida, mesmo quando o desejo arde no peito? Já sentiu que existe uma força silenciosa puxando você de volta toda vez que tenta subir? Como se algo ou alguém quisesse garantir que você continue no mesmo lugar, repetindo os mesmos erros, vivendo as mesmas limitações? Essa força existe. Ela se chama mentalidade de escassez. E o mais perverso é que ela se disfarça de virtude. Ela diz: contentar-se com pouco é sinal de humildade. Ela sussurra: ambição é egoísmo. Ela prega: dinheiro é raiz de todo mal, enquanto esconde que a verdadeira raiz do mal é a ignorância sobre o uso do dinheiro. A mente presa à escassez constrói prisões luxuosas. Você trabalha, paga boletos, consome, assina mais um serviço de streaming e continua vazio, porque está anestesiado. Você não quer mais tanto, só quer não sentir dor, e o sistema aplaude. Quanto mais dopado você estiver, menos perigo oferece. Napoleão Hill compreendeu que o verdadeiro inferno não é a miséria material, é o conformismo mental. Quando você aceita a mediocridade como destino, você deixa de lutar, deixa de imaginar, deixa de buscar e, pior, passa a zombar de quem ousa sonhar alto. Você já percebeu isso ao seu redor? Gente que se incomoda com o sucesso alheio, que chama de arrogante quem compartilha metas grandes, que diz: isso não é pra gente como a gente. Essas pessoas são soldados involuntários de um sistema que odeia mentes livres. E o mais cruel, o medo da prosperidade é sempre embrulhado em palavras bonitas. Dizem: quero apenas paz, quando na verdade estão dizendo: tenho medo de falhar. Dizem: dinheiro não ligo, mas passam noites em claro por causa dele. Dizem: riqueza não traz felicidade, mas vivem frustrados por não conseguirem construir nada sólido. Você precisa rasgar esse véu, encarar esse espelho rachado que o mundo te deu e quebrá-lo com as próprias mãos. Porque enquanto você não romper com a crença de que a pobreza é moralmente superior, continuará se sabotando. Não se trata de ostentar, se trata de transbordar, de ter tanto que possa multiplicar, ajudar, inspirar, criar. Por isso repita: eu aceito a prosperidade na minha vida. Não apenas como frase, mas como decreto. Você está saindo da cidade subterrânea, está subindo as escadas, está enxergando o céu. Você já viu uma gaiola feita de vidro? Invisível, silenciosa, perfeita. O prisioneiro não sabe que está preso.
Apenas sente uma inquietação constante, uma tristeza sem nome, uma raiva surda que não entende de onde vem. A maioria vive assim, com liberdade aparente, mas com o espírito algemado. E o que prende essas correntes? São ideias, palavras, condicionamentos plantados com precisão cirúrgica ao longo da vida. Desde cedo, você foi ensinado a temer o fracasso, mas ao mesmo tempo foi ensinado a temer o sucesso. Não se exiba, não queira ser melhor que os outros, não fale de dinheiro. Cada uma dessas frases, repetida como um mantra, cavou um pouco mais a cela invisível onde sua ambição foi enterrada viva. Essa sabotagem é sistêmica. Ela está nos filmes que glorificam o fracassado de bom coração, nas novelas que associam riqueza à traição, nos discursos de figuras públicas que acumulam fortunas em silêncio, mas pregam pobreza como virtude em público. O resultado? Uma geração de pessoas que sonham pequeno, que pedem desculpas por querer mais, que se sabotam antes mesmo de tentar, porque acham, no fundo, que não merecem. Napoleon Hill percebeu isso ao entrevistar centenas de homens extraordinários. Nenhum deles chegou ao topo por acaso. Todos compartilhavam algo invisível, uma convicção interna inabalável de que eram merecedores do sucesso. Eles não pediam licença para prosperar, não pediam perdão por sonhar, não se envergonhavam da própria ambição. E o mais impressionante, eles não nasceram assim. Essa mentalidade foi construída de tijolo por tijolo, hábito por hábito, palavra por palavra. Eles venceram primeiro no invisível, para depois vencer no concreto. A pobreza, então, não é apenas uma questão de circunstâncias. É uma consequência de padrões mentais não quebrados, de crenças não examinadas, de feridas não curadas. Você pode receber uma fortuna hoje e perdê-la em um ano se sua mente ainda for moldada pela escassez. Isso não é teoria, é estatística. Loterias provam isso. Da mesma forma, alguém com a mentalidade certa pode começar do nada e, passo a passo, construir um império. Porque onde muitos enxergam crise, ele enxerga oportunidade. Onde outros paralisam de medo, ele age com estratégia. Mas para isso, você precisa fazer o trabalho invisível, o mais difícil, o mais solitário, que é reprogramar sua mente. Desmontar, peça por peça, a estrutura invisível que mantém você cativo. Isso exige dor, confronto, verdade. Você está pronto para isso? Está disposto a encarar as mentiras que você mesmo repetiu por anos? Está pronto para abrir mão do conforto da desculpa e assumir o risco da liberdade? Porque o preço da prosperidade é esse: abandonar a versão limitada de si mesmo, matar o personagem que o sistema ensinou você a interpretar e nascer de novo. Existe uma chave, uma única ideia capaz de desmontar a armadilha. Hill chamava de propósito definido. No livro de Provérbios, ela aparece disfarçada em frases como "o coração do homem traça o seu caminho". É a noção de que prosperidade não é fruto de sorte, é fruto de direção. Sem um propósito claro, você é como uma flecha lançada sem alvo. Pode até voar, mas nunca acerta nada. Pode até se mover, mas sempre volta ao ponto de partida. A ausência de propósito não te mantém apenas estagnado. Ela te destrói lentamente, pois obriga você a viver reagindo em vez de criando. O propósito definido é mais do que um sonho. É um compromisso. Uma visão tão clara e forte que se impõe sobre o caos, sobre a dúvida, sobre o medo. É uma verdade interna que grita mais alto que os ruídos do mundo. Napoleon Hill dizia que esse propósito não pode ser genérico. Não pode ser "quero ser feliz" ou "quero ter uma boa vida". Isso é fumaça,
É preciso ser específico, direto, quase brutal. Quero alcançar liberdade financeira em 5 anos para proteger minha família e expandir meu impacto. Isso é propósito definido. Isso é código. E o mais importante, esse propósito tem que arder. Se ele não queima, não basta. Se não assusta, não serve, porque só o que emociona profundamente tem o poder de romper as barreiras invisíveis da mente. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém entende. O propósito não se revela de uma vez, ele se constrói. É como escavar uma montanha. A cada camada removida, você se aproxima do núcleo. E quanto mais fundo cava, mais o mundo à sua volta começa a se transformar. Hill aprendeu com Carnegie que a mente age como um ímã. Ela atrai pessoas, oportunidades e recursos compatíveis com a frequência do seu propósito. Isso não é misticismo, isso é padrão. Pessoas focadas, determinadas, claras, se tornam pontos de gravidade. O mundo começa a girar ao redor delas. Mas você não pode atrair o que não consegue sustentar, e não pode sustentar o que não sabe nomear. É por isso que a maioria nunca sai do lugar, porque não tem direção, porque vive a deriva, porque tem medo de escolher e fracassar, e por isso fracassa por inércia. O propósito definido é a raiz de tudo. Ele disciplina seu tempo, define suas batalhas, afasta distrações. Ele é o critério silencioso que separa o que importa do que é ruído. Ele transforma cada passo, cada hábito, cada pensamento. Sem essa raiz, qualquer sucesso será instável, será superficial, será efêmero. Você pode até conquistar algo, mas não vai durar, porque a estrutura não sustenta, porque a fundação é de areia. Está pronto para cavar fundo, para dar nome ao que realmente quer, para assumir que nasceu para algo maior e que essa grandeza exige um compromisso inegociável? Este é o ponto de ruptura. A partir daqui, o caminho se bifurca. Ou você continua vagando esperando um milagre, ou começa a construir com um propósito. Agora que você entendeu o papel do propósito definido, é hora de encarar os sinais. Porque o código da prosperidade se manifesta de maneiras sutis antes de tomar forma no concreto. E a maioria ignora esses sinais, achando que são coincidências, impulsos passageiros ou até ilusões. Mas não são. São mensagens, convites, chaves. O primeiro sinal é a inquietação, um desconforto crescente com a vida atual. A sensação de que, mesmo tendo tudo certo, algo está profundamente errado. Você sente isso quando termina o dia cansado, mas vazio. Quando olha para o seu redor e percebe que está cercado de coisas, mas não de significado. Essa inquietação não é fraqueza, é o camado, é o início da ruptura com a normalidade imposta. O segundo sinal é a perda de paciência com conversas fúteis. Você começa a se irritar com a mediocridade alheia, com a superficialidade de quem vive de aparências, com os ciclos repetitivos de quem reclama, mas não age. Isso não é arrogância, é evolução. É sua mente começando a vibrar em outra frequência. Mas aqui está a parte sombria. Muitos sentem esses sinais e recuam, porque eles exigem mudança, e mudar dói. Mudar implica confrontar tudo o que você tolerou até agora. Implica cortar laços com pessoas, hábitos, identidades. E o medo do vazio paralisa. Napoleon Hill alertava: o medo é o maior inimigo do sucesso. Medo de crítica, medo de rejeição, medo de errar, medo de não ser suficiente. Esses medos foram programados em você, e enquanto não forem desativados, agir parecerá impossível. Mas você precisa agir mesmo com medo, porque o código da prosperidade não espera. Ele se apresenta a quem está pronto para recebê-lo. E se você ignora o chamado, ele silencia. E o que resta é só rotina, tédio e arrependimento. Você sente esses sinais? Sente a inquietação, o cansaço com o superficial, os sonhos que insistem em aparecer? Então reconheça. Escreva nos comentários: eu aceito a prosperidade na minha vida. Essa afirmação é importante, porque não é apenas sobre dinheiro, é sobre romper com o ciclo, é sobre declarar que você está pronto para mais, que você escolheu sair da massa, que
que você está disposto a pagar o preço da transformação. Escreva, ative, comece. A mente, condicionada pela escassez, busca atalhos, sempre. Ela desconfia de processos longos, rejeita o esforço silencioso, odeia a disciplina invisível, porque foi treinada para funcionar no modo sobrevivência e não construção. Por isso, quando alguém encontra o propósito e começa a agir de forma consistente, o ambiente reage. Amigos se afastam, parentes criticam, surge um coro de vozes dizendo que você está mudado, metido, obcecado. E estão certos, você está mudado, está mesmo obcecado, mas pela sua verdade, pela sua liberdade. É nesse ponto que muitos voltam atrás. A pressão social é sutil, mas brutal. Ela sufoca pelas beiradas. Mas Hill foi claro, quem quer vencer precisa ter blindagem mental. Precisa cultivar o que ele chamou de mastermind, uma aliança de mentes alinhadas, comprometidas com crescimento, com verdade, com visão. Sem isso, você afunda, porque ninguém vence o mundo carregando sozinho os próprios fantasmas. Você já percebeu como alguns vivem presos em um ciclo onde tudo começa com entusiasmo e termina em desistência? A academia que dura 2 semanas, o curso online abandonado, um negócio que nunca sai do papel. Essa repetição não é falta de capacidade, é falta de estrutura interna. Napoleão Hill identificou isso com clareza. A ausência de persistência é um dos maiores sabotadores da prosperidade. Não porque o caminho seja impossível, mas porque a mente foi treinada para ceder ao primeiro sinal de resistência. Crescer dói. E tudo que dói, a mente preguiçosa tenta evitar. Mas aqui está a verdade que ninguém quer encarar. Você só vai prosperar de verdade quando sua disciplina for maior que o seu estado emocional. Quando sua ação não depender mais de motivação, quando seu comprometimento com o propósito for mais forte que qualquer desculpa. Pessoas que prosperam não são as mais inteligentes, nem as mais sortudas. São as que continuam, mesmo cansadas, mesmo com medo, mesmo sem aplauso. São as que colocam um tijolo por dia e fazem isso por anos. A constância é o segredo. É o motor silencioso que move impérios, mas ela exige uma escolha diária. E essa escolha só é possível quando você tem clareza do que está construindo. Quando você vê além do agora. Quando você se recusa a morrer com o potencial intacto. O livro de Provérbios diz: o diligente será posto sobre os que fazem trabalhos forçados. E Hill ecoa: a persistência é ao caráter o que o carbono é ao aço. Ambos estão dizendo o mesmo. A diferença entre vencer e fracassar está em continuar quando tudo manda parar. Então, olhe para a sua vida hoje. O que você começou e largou? O que você prometeu e não cumpriu? O que você sabe que precisa fazer, mas continua adiando? Esses pontos não são aleatórios. Eles estão sabotando a sua prosperidade. É hora de romper esse padrão, de quebrar o ciclo. E tudo começa com um novo compromisso. Escreva nos comentários: eu aceito a prosperidade na minha vida. Não é ritual vazio, é âncora. É sinal de que você está pronto para assumir, publicamente, simbolicamente, que a constância vai substituir a hesitação, que o propósito venceu o impulso. Declare. Comece. A esta altura, talvez você esteja sentindo o peso de tudo o que precisa mudar. Isso é natural. A verdade tem esse efeito colateral. Ela desnuda. Mostra as rachaduras que você fingia não ver. Expõe os pactos silenciosos que você fez com a mediocridade. Mas não confunda esse peso com derrota. É justamente aí que começa a transformação. O desconforto é o útero da mudança. A dor de ver a própria limitação é o primeiro empurrão para ultrapassá-la. Você não precisa dar saltos impossíveis, só precisa continuar. Porque o código da prosperidade não se revela para os brilhantes, ele se revela para os determinados. Chegamos ao ponto final desta jornada,
Mas, na verdade, isso só é o começo. Agora você tem as peças, os sinais, a chave, a consciência. Mas tudo isso não vale nada se você não transformar em ação concreta. Napoleon Hill, ao final de sua obra, foi direto. O conhecimento só tem valor quando aplicado. De nada adianta entender o código da prosperidade se você continuar vivendo como antes, se voltar à rotina automática, se ignorar os sinais que o trouxeram até aqui. Você precisa decidir, e precisa decidir agora, porque o tempo não vai esperar que você amadureça. Ele vai continuar correndo. E a vida, se não for vivida com intenção, será consumida pela distração, pela repetição, pela sobrevivência. Você pode escolher continuar como está. É mais fácil, mais confortável, mais previsível, mas o preço será alto, uma existência morna, sem construção, sem legado. Ou pode escolher o caminho estreito, árduo, transformador, aquele que poucos têm coragem de trilhar. O livro de Provérbios e os escritos de Hill convergem numa mesma verdade. Você é o responsável. Não o governo, não sua família, não o acaso. Você. A prosperidade não é um evento, é uma construção diária, intencional, solitária, mas absolutamente possível. Então, se você sentiu esse chamado, se algo dentro de você acordou, não ignore. Compartilhe esse vídeo. Escreva nos comentários: eu aceito a prosperidade na minha vida. Essa afirmação não é simbólica. É o primeiro tijolo do seu castelo de prosperidade. Que o Senhor esteja com você.